Bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. E eu espero que os irmãos tenham tido uma semana repleta de bênçãos, independente da situação que estamos passando. Eu quero compartilhar um texto com você, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Se os irmãos lerem os 3 capítulos de Abacuque, nós veremos que Abacuque ele faz 2 questionamentos a Deus: o porquê e o para quê. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nessa situação que estamos passando, nessa isolamento que estamos passando, nós nos apegamos a questionar muitas vezes a Deus o porquê e o para quê. E muitas vezes nós não temos respostas. Se olharmos novamente para Abacuque, nós podemos ver que ele estava sem colheita, ele estava sem as provisões para ele, para a família dele, e não é muito diferente dos dias atuais, enquanto pais e mães de família estão perdendo os empregos, estamos confinados dentro das nossas residências e alguns sem mantimentos para que possam se suprir das suas necessidades. Então, eu convido você a colocar a sua confiança em Deus, como Abacuque fez. Muitas vezes a gente se pega a perguntar: mas eu estou orando a Deus, eu estou falando com Deus, eu estou clamando a Deus, mas no momento certo Deus irá agir. Deus em nenhum momento deixa faltar o pão naqueles que confiam nele. Deus em nenhum momento deixa desamparado os seus filhos. Então, meu irmão e minha irmã, nesse momento de aflição, nesse momento em que muitas vezes não temos a quem mais correr, a quem mais procurar ajuda, nós devemos firmar os nossos pensamentos em Deus. Devemos sempre estar junto de Deus, orando e, mais do que pedindo também a Deus, agradecendo. Porque muitas vezes nós só sabemos reclamar, muitas vezes nós sabemos somente a suplicar a ajuda de Deus e muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus. Então eu convido você a estar agradecendo a Deus. Eu quero, meu irmão e minha irmã, orar por você, orar pela nossa igreja, orar para que Deus esteja, segundo a sua boa vontade, estar nos direcionando, nos mostrando o caminho correto, para que, muito em breve, possamos estar saindo dessa situação em que estamos vivendo. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos agradecer a Deus e vamos estar clamando ao Deus Todo-Poderoso. Soberano e eterno Pai, diante de Ti nós agradecemos porque podemos falar contigo. Mesmo que não estejamos presentes na igreja, nós estamos em nossos lares. Obrigado, Deus, porque Tu tens feito maravilhas no nosso meio. Agradecemos, Senhor, pela iniciativa que a igreja tem de ajudar aqueles irmãos que estão em necessidade, que o pastor também está com esta visão ministerial de não deixar de pregar o Evangelho. Então, meu Deus, agradecemos pelas famílias, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, por sabemos que o Senhor está no controle. Senhor, soberano e eterno Deus, diante de Ti nós colocamos as nossas dificuldades, colocamos sabendo que o Senhor já está entrando com providência. Senhor,
Que seja feita a tua vontade, não a nossa, que seja feito o teu querer, não o nosso querer, pois o seu querer é muito melhor e mais agradável. Muito obrigado por tudo, pois oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu agradeço por essa oportunidade e logo em breve teremos a palavra do nosso pastor. Que Deus esteja abençoando a sua semana. Em nome de Jesus. Amém. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te,
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre essa Igreja Batista Nova Vida, sobre as famílias em geral. É mais um culto que nós vamos estar louvando, adorando e aprendendo na palavra do Senhor tudo que Deus tem para nós. E antes eu gostaria de falar que a ação social dessa igreja tem trabalhado muito para que vidas sejam abençoadas. Você que quer abençoar esse ministério com cestas básicas, pode fazer uma doação diferenciada no final do valor. Por exemplo, se for R$10, coloca R$10 em 1 centavo, para que quem cuida da área das finanças da igreja possa estar entendendo que esse valor é para cestas básicas, para que famílias sejam abençoadas. Amém? Hoje eu quero estar cantando um cântico, um hino que a nossa irmã Olga Constantino Sanches sugeriu. E também gostaria de dizer que, olha, nossas reuniões do Natal Solidário já se iniciou, porque de alguma forma nós esse ano vai ter o Natal Solidário. Crianças vão ser abençoadas. Para a glória do Senhor, crianças carentes vão estar recebendo o seu presente no final do ano, em nome de Jesus. Então vamos cantar um cântico, um hino, quer dizer, vem inflama. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem inflama, viva chama, em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem inflama, viva chama, em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem inflama, viva chama, em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. Deus abençoe a todos e um bom culto para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Vamos agora fazer um período de louvor, de adoração. O culto, né, é um período de louvor já completo, mas agora nesse momento nós vamos cantar ao Senhor. Cantar hinos de louvor, de gratidão, de adoração a Ele, pois Ele merece. Então vamos louvá-lo. Aí do seu lar, agora ao Senhor. Ouve-se os júbilos de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado
declarando que não apenas hoje, mas em todo tempo é tempo de louvar o nosso Deus. Amém? Glorifica o Senhor, exalte a Ele, pois Ele é digno do seu louvor e Ele é digno de toda adoração. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. diga, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Porque no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. glórias ao nosso Deus. Feche seus olhos aí, no seu lar, no conforto da sua casa, e vamos orar ao nosso Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós queremos te entregar, Senhor, este momento de louvor e adoração. Sabemos, ó Deus, que não temos passado por tempos fáceis, mas nós sabemos também que o Senhor está ao nosso lado. Por isso, ó Pai, nós confiamos e nós declaramos, nós te louvamos em todo o tempo, Senhor, independente das circunstâncias. Nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer. Ó Deus, pedimos que o Senhor ainda continue falando conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo que ministrará a tua palavra, Senhor, que nós estejamos com os nossos corações e os nossos ouvidos abertos para receber a tua palavra, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nesta manhã, quero trazer uma palavra sobre preparação para o avivamento. O avivamento espiritual que tanto ansiamos, que a Igreja de Deus anseia. E o avivamento não é
essa agitação que muitas vezes nós ouvimos, né, de mensageiros, que é aquela agitação, que as pessoas estão ali, muito mais do que expansivas. O avivamento é aquele momento em que nós temos, o povo de Deus tem uma comunhão muito especial com o Espírito Santo de Deus. E essa comunhão muito especial, ela se evidencia pela mudança de vida da pessoa. A pessoa se torna nova criatura. Não há essa situação de expansividade, às vezes pode até ter, né? Obviamente nós somos invadidos pelo Espírito de Deus, de modo que nós podemos nos alegrar, mas essa não é a principal evidência. A evidência é aquela transformação radical e interior nos nossos corações. Pessoas com essa transformação radical no seu coração, transformação essa promovida pelo Espírito de Deus, certamente vão experimentar o avivamento. Mas vamos falar sobre a preparação. Nós temos a nossa parte também. É claro que o avivamento depende exclusivamente da obra do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas também nós temos que fazer a nossa parte no sentido de preparar o terreno para isso, para arar, né? Para preparar a terra, para que haja essa plantação maravilhosa que nós vamos chamar de avivamento. Então eu quero convidar você a acompanhar o meu raciocínio ao ler comigo primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 2, tá bom? 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem. Deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Como é que eu quero aplicar acerca da preparação para o avivamento a partir deste texto? O texto do Antigo Testamento, você percebe aqui uma crise nacional. Os israelitas estão oprimidos pelos filisteus. Eles tinham acabado de recuperar a Arca da Aliança que estava nas mãos dos filisteus. Mas o Senhor fez com que a arca voltasse para Israel. E agora a arca estava ali no meio do povo, mas eles ainda estavam vivendo de forma
de forma dura, porque os filisteus mantinham a sua opressão sobre Israel. Então, quando o povo começou a buscar a Deus através de Samuel, o sacerdote, ele disse ao povo: vocês querem mesmo buscar o Senhor de todo o seu coração? Que é esse o caminho para o avivamento? Vocês querem? Aí ele diz assim: olha, se vocês quiserem, então vocês devem se livrar de todos os seus deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Aí você me dirá: mas hoje a gente não tem mais esses deuses estrangeiros, pelo menos no nosso meio, aqui no Brasil. Astarote era uma deusa que os pagãos ali naquela região entre os filisteus, era uma divindade que era muito popular entre eles. Nós não temos esse tipo de divindade, mesmo no meio do povo evangélico, nós também, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não temos voltado para os caminhos antigos, aqueles que vieram do Espiritismo, por exemplo. Nós não temos mais voltado para o nosso caminho da idolatria. Como é que isso se aplica a nós? Meu querido irmão, minha querida irmã, há outros deuses nos nossos corações. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, dentro do nosso coração, se torna um ídolo, se torna um deus pagão. Por exemplo, pode ser o dinheiro, esse amor, né, ao dinheiro, aos bens materiais, ao emprego. O emprego que acima de tudo, tem uma importância maior na sua vida do que a vida de sua família, de seu casamento e até mesmo da sua comunhão com Deus. É muito mais importante atender uma agenda do seu trabalho do que atender a agenda de Deus. Aí você vai dizer: mas eu dependo desse dinheiro, eu dependo desse sustento, eu tenho que estar ali como que servindo a um Deus com letra minúscula. Mas nunca se esqueça que se você tem esse emprego, é porque Deus lhe concedeu. E você deve prestar honras e glórias a Ele, porque foi Ele quem concedeu. E se você permanece nesse emprego, não é por sua causa, apesar da sua competência, apesar do seu desempenho, é por permissão de Deus. Bom, eu trouxe esse exemplo, mas podemos trazer outros exemplos de deuses na nossa vida. Pode ser uma pessoa. A pessoa que você ama, você a coloca num pedestal, e aí não tem tempo para mais nada a não ser para essa pessoa. Toda a sua atenção está voltada para essa pessoa, para os seus desejos, para as suas vontades. E você não tem mais tempo para o Senhor Deus. Podem ser outras coisas, aspirações outras, podem ser projetos, planos pessoais que em si mesmo não são ruins, mas se afastam você dos caminhos do Senhor, tais planos ou projetos se tornam seus deuses. Então essa palavra é aplicada assim. Se nós queremos experimentar o poder que vem do avivamento da parte do Senhor, eu tenho que fazer exatamente o que Samuel disse ao povo de Israel. Vocês querem buscar Deus de todo o seu coração? Então, abandonem esses deuses. Se livrem deles. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. É Ele quem nos garante o pão diário. E não foi assim que Ele sustentou milhares de pessoas numa jornada de 40 anos no deserto, dando a eles pão que descia do céu? Então, se queremos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração, nós temos que entregar todo o nosso coração a Ele. Não pode ter nenhum Deus com letra minúscula dentro do nosso coração. Então, é a primeira coisa, a preparação para o avivamento espiritual é, sem dúvida nenhuma, como primeiro passo, abandonar essa idolatria, seja de pessoas, de dinheiro, de bens, de planos, projetos pessoais, formação acadêmica, formação profissional. Se tudo isso está tomando o lugar de Deus na sua vida, é melhor você repensar. É melhor você tirar essas coisas
e colocar Deus no primeiro lugar do seu coração. Jesus mesmo apontou que este é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. Se quisermos experimentar o mais de Deus, o melhor de Deus, eu tenho que consagrar todo o meu coração a Ele. Em segundo lugar, quando a gente segue esta narrativa, né, de Samuel com o povo, e aí os filisteus sabem, tomam conhecimento que Israel está reunido com Samuel, então os filisteus pensam, opa, peraí, eles vão se levantar contra a gente e a gente que está mandando aqui nessa região. Então eles se levantam ali, armam, organizam um grande exército e vão contra esse ajuntamento de Israel com Samuel. E quando o povo sabe que os filisteus estão chegando, ou soube que os filisteus estão chegando, eles ficam apavorados. Eles chegam, olha, Samuel, ore por nós já jogamos fora os nossos deuses, mas agora eles estão vindo, os filisteus estão vindo para nos atacar. Quando você, no campo espiritual agora, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, lançando fora os deuses do dinheiro, do sexo, do sucesso, enfim, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, sabe quem vem contra você? Imediatamente, rapidamente, o inimigo de nossas almas, o diabo. Ele não quer que você se volte para Deus. Ele não quer que você experimente o melhor de Deus. Então, imediatamente, ele se organiza para te cercar, para fazer com que você desista, para fazer com que você tenha medo. E aqui então, eles se reúnem com Samuel e pedem a Samuel, continue a clamar por nós. Mas um pouquinho antes, eles tinham reconhecido que tinham pecado contra Deus. No versículo de número 6, nós lemos, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra o Senhor. Tão importante quanto lançar fora dos nossos corações os ídolos e deuses que nos desviam dos caminhos do Senhor, é também confessar os nossos pecados ao Senhor. Sim, para que nós possamos alcançar o pleno avivamento, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, o mais de Deus, nós temos que confessar que somos pecadores. Diferentemente do que você e eu temos ouvido na televisão, né, de alguns pregadores que dizem que simplesmente você precisa exigir, reivindicar os seus direitos de filho e filha de Deus, determinando ordens a Deus, dizendo eu rejeito essa situação, eu rejeito essa crise. Pensamento de alguém insano. Quem somos nós para determinar coisas a Deus? Quem somos nós para rejeitar aquilo que Deus está colocando diante de nós? Às vezes nós precisamos mesmo passar por essas crises para que nós possamos entender o quão dependentes nós somos de Deus. Gente insana no meio da igreja. Não somos ninguém para determinar nada ao soberano. A nossa disposição diante do soberano Deus, Rei dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a nossa disposição deve ser uma disposição de humildade. Sim, Senhor, somos pecadores, confessamos os nossos pecados. É assim que nós abrimos uma estrada na direção do avivamento. Pois bem, eles confessaram que eram pecadores, eles lançaram fora os seus deuses, agora o diabo vem, e no caso dessa história, através dos filisteus, para intimidar, para fazê-los desistir, e aí então eles estão ali diante de Samuel, que se torna o seu juiz, conforme o versículo de número 6, e aí Samuel clama ao Senhor. Samuel pede ao Senhor,
Porque eles dizem: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus. Agora eles tinham assumido isso. Agora Deus, o Deus de Samuel, o Deus de Israel, era o Deus daquele povo. Então, o clamor, a oração. Então veja, lançar fora os nossos pecados, os nossos ídolos, os nossos deuses. Reconhecer que somos pecadores, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E agora eles clamaram, oraram, o lugar da oração na preparação para o avivamento. Buscar a Deus. Agora, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Foi isso que eles declararam. E oraram, e clamaram em meio àquele perigo, em meio àquele cerco, e pediram ajuda a Deus. E o que o Samuel vai fazer? Então, versículo 9, então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu como? Salvando Israel daquela situação. Quando Samuel pega o cordeiro para sacrifício, para oferecer em holocausto ao Senhor, o Senhor responde à oração de Samuel e do povo, concedendo aquilo que eles estavam lhe pedindo, a salvação. Veja como isso tem ligação direta, meu irmão, minha irmã, com o Novo Testamento, com o novo pacto de Deus com seu povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, veio para que, de forma sacrificial, pudesse oferecer a mim e a você salvação, livramento, vida eterna. Pois bem, é fundamental, portanto, que creiamos na obra redentora de Cristo Jesus, se nós quisermos alcançar o avivamento na nossa vida e na nossa igreja. Então, não somente clamar a Deus, mas nos agarrarmos nas promessas e no poder do sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Veja, está aqui nesse texto, 1 Samuel capítulo 7. Eles estão orando, estão clamando, e Samuel pega um cordeirinho ali e oferece em holocausto ao Senhor, e o Senhor responde à sua oração. Deste modo, meu irmão, minha irmã, o Senhor também responderá às nossas orações quando nós nos agarrarmos com fé nas promessas e no poder que há no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, enquanto Samuel oferecia enquanto ele oferecia o holocausto, o Senhor já estava dando conta daquela situação, daquele cerco dos filisteus contra Israel. Trovejou de forma tão fortíssima que esse estrondo fez os filisteus fugirem, abandonarem o cerco. E os soldados israelitas puderam ir perseguindo e matando todos os soldados inimigos ao longo do caminho da sua fuga. Foi extraordinário isso. Deus se manifestou com a sua voz poderosa de tal maneira que apavorou os inimigos de Israel. Meu irmão, minha irmã, é assim também conosco. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus e nos colocamos aos pés da cruz, o Senhor responde ao nosso clamor. Ele atende exatamente o povo que se chama pelo seu nome. E então aqui houve uma grande alegria. Por que houve uma grande alegria? Porque houve livramento. Eles ficaram felizes, porque viram que Deus os havia ajudado e agradeceram a Deus, erigindo aqui, através de Samuel, um altar. Um altar que era uma pedra que Samuel colocou entre Mispá e Sem, naquela região.
e deu-lhe o nome de Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de ajuda. O Senhor é a nossa rocha. Quantas vezes você já leu isso nas Escrituras? Que Ele é a nossa rocha, rocha de ajuda. Quando Israel andava pelo deserto, Deus concedeu água àquele povo através da rocha. E Paulo nos ensina que a rocha acompanhou Israel durante toda a sua peregrinação pelo deserto. E sabemos que Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que isso também se aplica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Pois bem, no avivamento, nós temos que também reconhecer com gratidão a presença graciosa e poderosa do nosso Deus na nossa vida. Ele é o nosso Ebenezer, Ele é a nossa rocha de ajuda, a nossa pedra de ajuda. E temos que sempre reconhecer que Deus nos ajuda. O texto aqui diz que Samuel erigiu ali o altar com aquela pedra, chamou essa pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de ajuda, e ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Porque com essa fala, com essa palavra de Samuel, ele dava a entender que eles permaneceriam confiando nos cuidados de Deus. Até aquele momento o Senhor havia ajudado e agora, a partir daquele momento, eles manteriam os deuses fora dos seus corações. Manteriam a sua disposição de confessar os seus pecados. Manteriam a sua perseverança em orar, em confiar no sacrifício, no holocausto ao Senhor que traz a salvação. E se manteriam gratos em seus corações. É desse modo que nós também devemos agir hoje, povo de Deus. Nós também devemos buscar o Senhor desta maneira, como está descrito aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Se quisermos experimentar o melhor de Deus, o mais de Deus, eu tenho que colocar no meu coração as lições que acabamos de considerar neste culto. E aí então, não somente gozaremos já agora, nesse instante, as bênçãos da nossa salvação eterna, como também estaremos usufruindo as bênçãos de uma comunhão íntima com o Senhor Deus, de modo que nós vamos poder experimentar o melhor de Deus aqui, na terra, de modo que nós vamos poder dizer Ebenezer, sempre Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pense nisso. Esta é a preparação para o avivamento. Você está disposto? Você quer este avivamento? Então, siga esses passos para a glória de Deus. E você verificará que você não vai ter nada a perder. Muito pelo contrário. Você terá a própria vida e vida em abundância, conforme Jesus nos prometeu. Que Deus abençoe e que nos ajude para que realmente alcancemos o verdadeiro avivamento no meio do nosso povo. Amém. Senhor, neste momento nós vamos entregar tudo ao Senhor, amém? Vamos cantar um hino tradicional, mas que diz muito. Ele diz: tudo entregarei. Quando eu digo tudo, é tudo. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu sei que o Deus que está aqui neste lugar pode solucionar a sua causa. Ele pode dar paz ao seu coração. Por isso, entregue tudo ao Senhor, amém? Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Levante suas mãos e entregue tudo a Ele.
aqui nesta manhã e nós declaramos que tudo entregamos ao Senhor, porque não há outro que possa solucionar as nossas questões, não há outro que pode nos dar paz em meio a tantas dificuldades. Nós te entregamos, Senhor, todas as coisas, todas as nossas aflições, ó Deus, tudo aquilo que tem nos afligido, nós entregamos diante de Ti nesse altar, Senhor. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, através da Tua palavra, Senhor, através desse memorial lindo que é a ceia, onde nós lembramos o Teu sacrifício ali na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, como o Senhor se entregou naquela cruz por cada um de nós entregamos aqui, Senhor, não apenas as nossas questões, mas principalmente a nossa vida ao Senhor.